as perguntas são muito importantes. As perguntas são muito importantes e a escuta é muito importante. Como o Sérgio era um homem de escuta. O Sérgio, ele tinha uma coisa audaciosa e talvez até vaidosa e tudo, mas ele tinha uma coisa que ele ia para o campo e ele escutava as pessoas. Gente, aqui é a Jana Nascimento Nagassi do seu Jana On Camera. E eu já estou aqui nessa entrevista virtual com essa querida atriz brasileira, carioca, Alicia Seff. Tudo bem, Alice? Tudo bem com você, Jana? Tudo bem também. Obrigada pela oportunidade, obrigada por tirar esse tempinho na sua quarentena para conversar comigo. Obrigada a você. A gente está flertando nessa entrevista há um tempo, né? Agora finalmente marcamos, é um grande prazer. Obrigada por ter arrumado um tempo também na tua agenda. Com certeza, com certeza. Vamos falar um pouquinho da sua personagem, né? No filme Sérgio, que já está disponível na plataforma, né, de streaming no Netflix, né? E conta um pouquinho pra gente como que foi essa criação, como que você se envolveu nesse projeto, como que... Conta. Vamos lá. Vamos falar da Boss, que é a minha personagem, que, enfim, eu me envolvi, na verdade, a primeira vez que eu entrei em contato, digamos, com esse projeto foi quando eu assisti o documentário do Greg Parker. Né? Então, eu tinha conhecido o Brent Travers, que era o produtor do filme, tinha sentado com ele para tomar um café, para falar sobre representação aqui nos Estados Unidos. E aí, eu voltei para o Brasil, a gente continuou um diálogo virtual, e nisso ele falou, olha, esse é o meu próximo projeto, eu estou trabalhando nisso há um tempo, não sei o que. Ele falou, esse documentário é incrível. Eu assisti o documentário, assim, liguei para ele aos prantos, falando, pelo amor de Deus, eu falei, que coisa mais maravilhosa, tem que contar a história desse homem, eu não sabia disso tudo, mesmo ele sendo um herói nacional. Me lembro daquele quando aconteceu a explosão, mas eu era nova, muito nova, então não prestei atenção, não pesquisei tanto sobre. E vi o documentário, estava aos prantos, eu falei assim, nossa, se eu puder, o dia que você estiver fazendo esse projeto, se eu puder participar dele de alguma forma, puder fazer um teste para contar essa história desse herói nacional, eu quero muito participar. Eu falei, que mulher incrível, eu fiquei completamente fã da Carolina Lareira, eu falei, se tiver teste para ela, deixa eu fazer. Eu falei, a gente tem a mesma veia na testa. E aí me emocionei muito e vim para cá passar férias. E aí acabei ficando, enfim, conheci uns diretores de elenco aqui. Nisso, o filme do Brent teve sinal verde pela Netflix para começar a ser produzido. Então, tudo começou muito rápido. Os testes para Carolina não abriram porque foi indicado o nome da Ana de Armas para a Netflix, para ela ser a Carolina. A Netflix amou, enfim, lógico, ela é maravilhosa. E lógico, como não? E aí o Brent falou, olha, vão ter outros personagens, não abriu o teste para isso, mas vão ter outros personagens, tem milhões de repórteres e não sei o que. Eu falei, eu já tinha lido o roteiro, né? Falei assim, não, eu quero fazer essa aqui, ó. E aí eu falei, tem tensão nessa cena, essa cena vai ser incrível e tal, né? Fazer com o Wagner uma coisa de tentar resolver uma das grandes situações que o Sérgio resolveu durante a vida dele, que foi a situação do Camboja. Enfim, eu fiquei muito afim daquilo. E aí eu conheci todos os produtores do filme, eles receberam meu currículo, meu reel, meu videobook, e aí ficaram super afim de eu fazer a Mica, porque eles iam ter que fazer uma contratação local na Tailândia, e isso é sempre muito complicado, porque você não sabe que banco de atores você vai encontrar, com que tipo de habilidade com a língua inglesa, já que o filme foi filmado a maior parte em língua inglesa. Então, assim, eles ficaram super felizes de eu poder fazer essa viagem e fazer parte desse filme. Não que lá não tenha, né, bons atores, mas a gente nunca sabe, como é muito rápido, né? Eu acho que mesmo a produção tem uma programação, é toda aquela agenda bem rápida, assim, então tem que ser
Já tem que estar ali Exatamente. preparado. Tem que estar preparado, você não sabe que tipo de banco de ator você vai encontrar. Você vai encontrar os certos, talvez tenha a Mika Boss perfeita de lá, mas e se você não dá de cara com ela, né? Enfim, beleza. E aí fui para Tailândia, eu, enfim, peguei aquele tolete da Samantha Powers, o livro, né? É, Chasing the Flame em inglês, Chase em Flame. português é o Sérgio, o homem que queria mudar o mundo. E aí estudei aquilo da melhor forma que eu pude, revi o documentário, fiquei ali olhando tudo que a Mika fazia enquanto ela falava, né? Como eu falei, o que que ela tem? Aí a gente tem mania de analisar tudo, né? Ok, ela tem tensão na boca, o que que essa tensão na boca representa? Ela é muito viva, ela é vivaz, mas ela tem essa coisa o tempo inteiro de alguém que tem um raciocínio muito rápido. Então, você vai criando, você vai lendo a pessoa e tentando criar e absorver. E não copiar, né? Eu não tinha como copiar, né? A boca dela, por exemplo. Tem bocão, ela tem uma boquinha. Então, cabelo liso, ela tem cabelo crespo. Isso, Martim Macias Trujillo fez um trabalho maravilhoso de caracterização, mas em princípio, fora a caracterização, você pega a essência. Às vezes eu gosto de pegar um cacuetezinho, alguma coisa, mas isso foi mais ou menos o que a gente trouxe, até porque era uma situação de muito perigo, né? A gente filmou antes uma cena que não está no filme, que é uma cena que a gente está vendado depois que a gente atravessou o rio e que os soldados do Khmer Rouge, do Khmer Vermelho, puseram uma venda na gente e a gente ia correndo vendado pela floresta com os rifles nas nossas costas, era assim, aterrorizante. E eles, calma, não sei o que, empurravam a gente caía no chão, não sei o que, de repente tiraram nossas vendas, a gente cercado daqueles soldados todos cheios de arma e tal, não sei o que. Então, enfim, mas assim, numa situação dessa, você fala, fazer cacuete como, né? Não Assim, tem nem jeito. Como tem que você nem vai jeito, fazer trejeito de mãozinha no cabelo, não rola isso. Adrenalina e presença física e pura. Então, foi isso, foi mais ou menos assim que eu construí a Mika. Espero que eu tenha respeitado ela da melhor maneira que eu pude. Ela é uma mulher inteligentíssima, formada na Universidade de Utrecht e tem EMEI, e recursos humanos e direitos humanos e ONU, e ela é sensacional. Não, com certeza. É assim, e o cabelo, né? Quanto tempo demorou? Porque seu cabelo é bem lisinho. O meu cabelo é um blow dry aqui, uma escovinha meio, porque o meu cabelo é enroladinho. Eu acho Então, assim, lindo. como eu consigo transformar? Como que foi essa transformação, assim? Porque entra, né, na caracterização, né, também. Sim, então, a transformação você vai, tem os testes de caracterização, e aí você senta, um dia sentei um dia com o Martim, com quem eu já tinha trabalhado antes no Muitos Homens Num Só, um filme que eu fiz com a Alice Braga e com o Vlad Brista, e, enfim, já tinha me apaixonado por ele é um ser maravilhoso, um artista deslumbrante. E aí eu me lembro disso, eu sempre faço assim, bom, então tá, eu sabia que ela tinha um cabelo crespo. Eu lavei o cabelo e prendi assim, torci bastante no coque para tentar deixar ele mais ondulado já de cara. Aí sentei lá, ele começou a mexer, e aí bota, tasca mousse, tasca laque, enrola, tenta subir ele um pouco, porque eu já estava com o cabelo um pouco maior do que o dela, não estava com esse cobertor que eu tô agora, mas eu já estava com o cabelo maior que o dela. Aí ele dobrou um pouco para dentro e botou uma meia peruca, né, daqui até aqui, que já era crespinha, assim, que ficava pronta crespa. E aí tenta esconder o seu cabelo, fundir o cabelo, botar laque, grampos e grampos e grampos, né? Enfim, o grampo faz um milagre, as mãos de um grande artista fazem outro. Tinha a Nan também, que era assistente do Martim, que era maravilhosa, ela era local lá, ela era uma fofa, talentosíssima, enfim, depois até pedi um corte de cabelo para ela no final, ela me deu. Mas foi basicamente isso, e muito cuidado. Teve uma hora que a gente até terminou um take, falou: meu Deus, vamos refazer esse cabelo, tá? Senão começa a parecer que é peruca. Ainda mais correndo, suando, com venda. A Nossa, Tailândia, lá é úmido, né? Então, mais úmido que o Rio de Janeiro, é muito úmido. Seu cabelo gruda no pescoço aqui, assim, o dia inteiro, não tem nem como. E assim, eu acho que todo projeto, né, eu acho que o ator, o diretor, o produtor aprende alguma coisa. O que você aprendeu dessa vez no fazendo o Sérgio fazendo a Mika? Olha que pergunta boa.
Adorei essa pergunta. O que eu aprendi, acho que eu aprendi muitas coisas, como sempre a gente tenta aprender muitas coisas, mas eu gosto muito de observar os meus colegas, né? Eu acho que você aprende demais observando e observando também o trabalho de toda a equipe. Eu acho muito importante estar conectado com toda a equipe, porque cada um tem um elemento fundamental de criação num projeto. Então, se você fica focado só no seu, você perde grandes riquezas e sutilezas dessas camadas todas. Então, poder trabalhar com o Wagner, assim, observar a construção do Wagner e o Brian Ethelburn, para mim, foi um ator que eu fiquei tão fascinada, eu ficava assim, babando, tudo que eu podia assistir de cena deles eu assistia. Então, esses dois com quem as minhas cenas foram os atores de quem eu mais aprendi, ou né, pude ter fruição do que eles faziam. O Brian tem uma curiosidade, assim como o Wagner, de cada cena, o que está super ali nas sublinhas, como que a gente pode fazer isso de uma maneira melhor, que tipo de relação que a gente tem aqui, o que a gente quer mostrar. Então, eu aprendi, e acho que eu aprendi nesse processo também muito com o Brent, que é um dos produtores do filme, as perguntas são muito importantes. As perguntas são muito importantes e a escuta é muito importante. Como o Sérgio era um homem de escuta. O Sérgio, ele tinha uma coisa audaciosa e talvez até vaidosa e tudo, mas ele tinha uma coisa que ele ia para o campo e ele escutava as pessoas, né? Então ele às vezes não tinha resposta. Tem uma fala, um diálogo incrível dele com um cidadão na ocupação de Bagdá, que ele fala, então o que eu faço? O cidadão fala, eu tenho diploma universitário, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o que eu faço? Eu não tenho o que comer, eu roubo, eu assalto. Ele fala assim, eu entendo, não faça isso. Eu ainda não tenho uma resposta para você, mas eu te garanto que eu vou pesquisar, que eu vou tentar achar uma solução, que eu vou encontrar as estratégias para a gente fazer essa transição toda de uma reocupação, né, de uma redemocratização do seu país, enfim. Então, acho que para mim as perguntas e a escuta como filosofia de vida foram os meus grandes aprendizados nesse filme, com os atores e com o personagem principal. Muito bom, muito bom. Eu acho assim, o filme, eu acho que o filme, para quem já assistiu ou para quem vai ter a oportunidade de assistir, vai ver que é uma história, mesmo que é um feature, né? É um filme, não é um documentário. Em 2 horas você tem que colocar essa essência, né, do Sérgio, você tem que colocar a essência da Carolina, a essência de cada um de vocês ali, da Mica, e assim, eu acredito que eles conseguiram, né, que conseguiu, que foi de sucesso. Que bom. Né? Assim, muito legal. Agora me fala uma coisa, tem alguma característica você já falou bastante da sua personagem, da Mica, tem alguma característica que você e a Mica tem, você, Alice, tem, que a Mica tem também e vice-versa? Olha, eu acho que é curioso que eu falei antes e não tinha pensado sobre isso, mas eu acho que nós duas temos uma certa tensão desse raciocínio constante, né? Então, assim, somos muito mentais, apesar de sermos muito intensas. A Mica, apesar de ser holandesa, né, de um país mais frio, teoricamente, ela é muito intensa. E a questão de uma preocupação com o mundo, com uma igualdade societal, né, com uma igualdade maior da sociedade, dos direitos humanos, isso para mim é uma coisa que eu penso já há muito tempo. Acho que não à toa eu fui parar nesse filme, né? Então, assim, tem o tempo inteiro uma tensão de o que está acontecendo com o mundo, como é que a gente vai mudar isso, assim, né? E eu não sei ela, mas eu já fui muito raivosa e revoltada com tudo isso. E eu venho aprendendo que não é esse o caminho, né? Quer dizer, o caminho é do amor, o caminho é do diálogo, o caminho é de entender que todo mundo que está fazendo alguma coisa aí que parece errada vem de algum lugar de muita dor, eu acho, e de incompreensão e de falta de contato com o próprio ser, né? Que eu acho que é isso que essa quarentena também está trazendo para gente.
Isso mesmo. Agora, if you like this interview, just like it, comment and subscribe to our channel. See you next time. Bye!